Olá, pessoal! Que bom ter vocês com a gente. Hoje a gente vai mergulhar num salmo que pode, de verdade, mudar a forma como a gente encara o nosso dia, o Salmo 5. E para nos guiar, vamos contar com as ideias de um gigante da fé, Charles Spurgeon. Para ele, esse salmo não é só uma poesia antiga, sabe? É tipo um guia prático para a nossa caminhada diária com Deus, que começa no instante em que a gente acorda. Vamos nessa? E o ponto de partida é todo contido nesse verso que é poderosíssimo. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É impressionante, né? Em poucas palavras a gente tem a receita completa. Apresentar é a nossa parte, a ação. E aguardar é a atitude do coração. É um convite para a gente não começar o dia no piloto automático, mas com uma esperança viva no que Deus vai fazer. E o nosso roteiro de hoje vai seguir exatamente essa trilha. A gente começa falando sobre oração, que envolve tanto as palavras quanto a espera. Depois, vamos mergulhar na santidade de Deus, para em seguida entender como a gente tem acesso a Ele pela graça. E para fechar, vamos ver como somos guiados no caminho e vivemos protegidos pelo escudo da fé. Estão prontos? Então vamos lá. Então, nosso primeiro passo: oração e espera. Spurgeon batia muito nessa tecla, sabe? Ele dizia que o jeito que você começa a sua manhã dá o tom para o resto do dia. Orar não é só mais uma tarefa para riscar da lista. É o ato de alinhar o nosso coração com o coração de Deus antes de qualquer outra coisa tomar a nossa atenção. E o mais legal é que Spurgeon mostra que Deus ouve a gente de duas formas diferentes. Primeiro com palavras, quando o salmista diz, escuta as minhas palavras, mas tem também a oração que vem da alma, o nosso gemer. É aquele sentimento tão profundo que a gente nem consegue colocar em palavras. Spurgeon faz uma comparação linda, ele diz que é como o choro de um bebê. A mãe não precisa de um manual para saber o que o filho sente, né? E Deus entende o nosso coração do mesmo jeito. E essa analogia do arqueiro que Spurgeon usa é sensacional. Porque orar não é só falar com Deus e sair correndo. Exato, a gente primeiro prepara a flecha, mira e lança a nossa oração. Só que tem a segunda parte que muitas vezes a gente esquece. Ficar de prontidão, observando, esperando para ver onde a resposta de Deus vai chegar. É uma fé ativa, sabe? Uma fé que espera algo acontecer. Ok, então a gente já entendeu a importância de começar o dia com essa oração expectante. Mas, para quem a gente está orando? É aí que o Salmo dá uma virada e nos coloca frente a frente com uma verdade central sobre Deus, a sua santidade. E esse ponto é fundamental, porque ele muda tudo. E nisso, Spurgeon é muito direto, sem rodeios. Ele fala que Deus e o pecado são como fogo e água. Simplesmente não dá para misturar. Essa ideia moderna de um Deus que não se importa com o mal, que é indiferente, isso não existe na Bíblia. É uma verdade dura, mas é essencial, porque se a gente não leva o pecado a sério, a gente nunca vai entender o tamanho e a beleza da graça de Deus. E essa verdade sobre a santidade de Deus acaba traçando uma linha muito clara no chão. De um lado, o caminho da justiça, o caminho de Deus. Do outro, o caminho do mal. Spurgeon deixa essa pergunta no ar para cada um de nós. Uma pergunta que ecoa fundo. De que lado dessa linha eu estou? É um chamado para a gente ser brutalmente honesto com a gente mesmo e com Deus. Isso tudo nos leva a uma questão, né? Se Deus é tão perfeitamente santo e a gente é tão cheio de falhas, como é que a gente pode sequer chegar perto dele? E a resposta para isso é talvez a maior e mais linda reviravolta de todas. Não tem a ver com o nosso esforço, mas com algo que o próprio Deus fez por nós. E aqui está a chave de tudo. A gente não entra na presença de Deus por mérito, por nossa justiça. A gente entra pela multidão da tua misericórdia. Pensa um pouco nessa palavra, multidão. Não é uma gotinha de misericórdia, é um oceano infinito de graça. Não é algo que a gente conquista, é um presente que a gente recebe. E aqui a gente vê um equilíbrio perfeito que Spurgeon descreve. Por um lado, por causa da graça, a gente tem a liberdade de uma criança, de correr para perto do pai, sem medo. Mas essa liberdade não pode gerar soberba, entende? Pelo contrário, quando a gente entende o tamanho do presente que recebeu, o nosso coração se enche de reverência, de um temor saudável, de uma adoração verdadeira. Certo. Então, pela graça, a gente pode entrar na presença de Deus. E depois, como fica a nossa vida, o nosso dia a dia? O Salmo continua e mostra que a vida com Deus não é uma carreira solo. É uma vida de ser guiado. Spurgeon aponta uma diferença sutil na oração de Davi, mas que muda tudo. A oração dele não é Senhor, endireita o meu caminho. Que é tipo dizer, Deus, por favor, abençoe os meus planos. Exato. O pedido dele é, guia-me no teu caminho.
É uma diferença brutal, é uma rendição total. É dizer, Deus, o que eu quero não importa, eu quero andar nos teus caminhos. Isso sim é submissão de verdade. E aí, depois de passar por essa jornada toda da oração, de entender a santidade, de receber a graça e de se submeter, o Salmo chega numa conclusão simplesmente gloriosa. O tom muda. Agora é festa, é segurança, é aquela alegria que a gente só encontra em Deus. E para quem confia em Deus, Spurgeon resume o final do Salmo em 3 promessas incríveis. A primeira, uma alegria que não é de momento, é constante. A segunda, uma proteção divina que nos cerca. E a terceira, o favor de Deus, a sua boa vontade sobre a nossa vida. É a segurança completa que o nosso coração tanto busca. Então, só para a gente amarrar tudo o que vimos hoje, o Salmo 5 nos ensina que a nossa oração precisa ter intenção e expectativa. Ele nos lembra da santidade perfeita de Deus e que o nosso acesso a Ele é só pela misericórdia. Nos mostra que a vida de fé é uma vida guiada e não independente. E, por fim, nos dá a certeza de que o favor de Deus é a nossa defesa mais segura. E essa imagem final do escudo é perfeita para fechar. O favor de Deus nos cerca. E o escudo não protege só um lado, né? Ele envolve a pessoa por completo. É uma segurança que não vem da nossa própria força, mas vem da graça daquele que nos ama. Que essa verdade traga paz e força para a gente começar cada novo dia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês nessa reflexão.